Bom, pessoal, a gente vai agora para o segundo tipo de ligação, que é a ligação covalente ou ligação molecular. Qual vai ser a diferença? Primeiro, na ligação iônica que a gente acabou de estudar, né? A ligação iônica ela acontecia entre um metal e um ametal. Aqui nós vamos ter dois ametais se unindo. Então a ligação covalente só pode acontecer entre dois ametais. Na verdade, tem um detalhe, né? A gente pode trocar os ametais por átomos de hidrogênio, se a gente quiser. Então, como assim, Lucas? A ligação covalente pode ser entre ametal a metal hidrogênio ou hidrogênio hidrogênio, tá bom? Então, nós temos sempre a possibilidade de trocar, de substituir o ametal pelo hidrogênio ou inclusive substituir os dois por hidrogênio. Bom, e a característica dela é o compartilhamento. Ninguém ganha, ninguém perde elétron, não tem setinha de transferência de elétron, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então na molécula de cloro, Cl2. Então eu tenho dois cloros. O cloro está na família 7A, 7 elétrons na última camada. Desenho 7 elétrons. Tá bom? Aí você se faz aquela pergunta. Para chegar em 8 falta um só, não é? É mais fácil ganhar um elétron do que perder todos os outros 7. Só que os dois cloros querem ganhar um elétron. E aí? Se os dois cloros querem ganhar um elétron, ninguém pode perder aqui. Como a gente vai fazer? A gente vai compartilhar elétron. A gente faz esse símbolo indicando um compartilhamento. Pensa assim, o cloro tem 7 elétrons, está usando esse, foi para 8. Esse cloro tem 7 elétrons, está usando esse emprestado, foi para 8. Ok? Bom, e a fórmula, isso é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que nós já estudamos. Também pode ser chamada de fórmula de Lewis, tá bom? Toda vez que aparecer os elétrons é fórmula de Lewis. E fórmula estrutural? A fórmula estrutural você vai substituir cada compartilhamento desse por um traço. Então fica Cl traço Cl. Tá bom? É só substituir isso daqui por um tracinho. Próximo exemplo é a amônia. Vamos lá. Nós temos o nitrogênio, que é da família 5A. E o hidrogênio, nós vamos colocar aqui que ele é da 1A. Ele não é da 1A, na verdade, né? O hidrogênio não tem família. Mas a gente sempre fala que sim, costuma falar que ele é da 1A para vocês lembrarem que ele tem um elétron. Mas ele não tem família, tá bom? Bom, como que eu vou organizar isso? Você vai pensar assim agora, ó. Quantos nitrogênios eu tenho? Um só. Quantos Hs? 3. Então, quem vai no meio é o N, tá? Sempre vai ser o átomo central quem estiver em menor quantidade. Então, como eu tenho um N só e 3H, o N vai no meio. Então, você coloca N, H, HH, por exemplo. Nitrogênio tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? O hidrogênio tem 1. Então você coloca um elétron aqui. Bom, o nitrogênio tem 5. Para 8 falta 3. Então o nitrogênio compartilha 3 vezes. Tá bom? O hidrogênio tem um elétron, só que eu expliquei para vocês na aula passada que o hidrogênio é contração. Ele fica estável com 2. Então ele tem 1, mais 1 que ele compartilhou foi para 2. Tá bom? Como que eu represento isso pela fórmula estrutural? N no meio, H, H, H. Tudo bem? Vamos para o CO2. Carbono é 4A, oxigênio é 6A e o carbono vai ser meu átomo central, já que ele está em menor quantidade. Então eu coloco o carbono no centro e 2 oxigênios ao redor. Vamos lá, desenha os 4 elétrons do carbono. Desenho 6 elétrons do oxigênio. Aí você pensa, o carbono tem 4, para 8 falta 4, são 4 compartilhamentos que ele precisa fazer. Então 1, 2, 3, 4. O oxigênio, por sua vez,
Então o carbono está estável, tá bom para ele. O oxigênio, por sua vez, tem 6 elétrons. Para 8 falta 2, são 2 compartilhamentos. Então esse oxigênio fez 2 compartilhamentos, está ok para ele. E o oxigênio também fez 2 compartilhamentos. Então tá todo mundo ok. Carbono no centro, cada compartilhamento é um traço. Então um traço duplo, traço duplo. Isso aqui a gente chama de ligação covalente simples. Isso é uma ligação covalente dupla. Tá bom? Acho que é meio óbvio, mas só pra gente deixar claro. Bom, mas aí vai acontecer algumas coisas a partir de agora em relação a isso daqui, ó. Vamos lá. 6A. 6A. Todo mundo dá 6A. S no centro. Com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio, os dois oxigênios também com 6 elétrons, porque são da 6A. Ao redor. Vamos lá então. O enxofre está na 6A. Para 8 falta 2, tem que compartilhar 2 vezes. Oxigênio está na 6A. Para 8 falta 2, tem que compartilhar 2 vezes. Oxigênio está na 6A. Para 8 falta 2, também tem que compartilhar 2 vezes. Todo mundo quer compartilhar 2 vezes. Perfeito, então olha só. Pronto. Esse oxigênio compartilhou 2 vezes, esse enxofre compartilhou 2 vezes. Perfeito, né? Só que eu ainda preciso colocar um oxigênio. Então olha o que está acontecendo. Eu tenho que colocar o oxigênio numa molécula que não cabe mais. Não está cabendo mais ninguém. Como que eu faço para acrescentar um oxigênio se o enxofre não quer mais compartilhar? Aí vem o conceito de ligação covalente dativa. Tá? Olha a diferença. Vamos pensar aqui comigo. Ó. Só um momentinho para vocês entenderem melhor. Eu fui buscar aqui no armário um modelinho de moléculas que a gente vai começar a falar, ou melhor, começar a usar mais a partir da próxima aula. Vamos lá. Ó. O que está acontecendo aqui? Deixa eu só pegar o oxigênio. O oxigênio é o vermelho. O que está acontecendo aqui é a seguinte situação. Ó. De amarelo, nós temos o enxofre. Ele vai fazer ligação dupla, como a gente falou, com quem? Com o oxigênio. Tá? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Opa! É o que está acontecendo aqui, ó. Nessa parte da molécula aqui, ó. Estou mostrando para vocês isso daqui. Tá bom? Ah, mas está dobrado. Sim, a ligação dupla ela é meio arqueada. Tá? Ela é meio dobrada. A ligação dupla não é reta. A ligação simples é uma ligação retinha. A dupla não. Próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho melhor com isso aqui, principalmente lá em química orgânica, quando for da isomeria pro terceiro. Vamos lá, enfim. O que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui nós temos uma ligação covalente normal. Tá? Nós temos uma covalente normal, que é a ligação simples, a ligação dupla, a ligação tripla também, que a gente está falando até agora. O que acontece na ligação covalente normal? O enxofre usa o elétron do oxigênio, o oxigênio usa o elétron do enxofre. Os dois compartilham, tá vendo? Os dois estão emprestando um para o outro. O oxigênio usa o que é do enxofre, o enxofre usa o que é do oxigênio e vice-versa. Tá bom? Agora, o que vai acontecer? Voltando ao nosso caso, vai ocorrer uma ligação covalente dativa, que é aquela que a gente representa por uma setinha. Eu tenho que socar um oxigênio aqui, mas o enxofre não quer mais. Então vai ocorrer uma dativa. Eu pego 2 elétrons do enxofre e faço uma dativa, empresto para o oxigênio. Tá bom? O que seria isso? Só representando aqui didaticamente. Imagina que esse daqui seja uma seta, porque eu acho que no meu modelinho não tem ligação própria para dativa. Infelizmente nós não temos um símbolo aqui para dativa. Mas enfim, vamos fazer uma setinha aqui só para vocês entenderem. Ó. Isso daqui vai ser a dativa que está acontecendo. Ó. Essa setinha. Imagina que isso aqui é uma seta. O que está acontecendo aqui?
O enxofre está emprestando 2 elétrons para o oxigênio. Só que ele não quer emprestado o elétron do oxigênio de volta. Essa é a diferença, ó. Aqui, o enxofre usa o elétron do oxigênio, o do oxigênio usa o do enxofre. É uma troca, tá? Um compartilhamento. Aqui é um empréstimo. O enxofre está emprestando 2 elétrons para o oxigênio porque o oxigênio precisa, mas o enxofre não quer nada de volta. Por isso que o enxofre não altera, ele continua com 8, ele não vai ficar com mais elétron do que devia. Tá bom? Quando eu for desenhar essa molécula, deixa eu tirar isso aqui. Quando eu for desenhar essa molécula, ela fica S dupla O setinha O. Lucas, você desenhou ela meio torta, você não desenhou ela reta. Não desenhei reta mesmo. O terceiro colegial já sabe o porquê, porque existe o que nós chamamos de geometria molecular. O segundo, por sua vez, vai saber a aula que vem, tá bom? Então, semana que vem vocês vão entender o porquê que eu não desenhei reto. Mas, por enquanto, vocês desenham como vocês quiserem. Se quiser desenhar em espiral girando, fica à vontade, tá bom? Então, desenhando uma dupla e uma dativa tá ótimo. Mesma coisa aqui, galera. Carbono tá na 4A. Oxigênio na 6A. Vamos lá. Carbono é um átomo central porque tem menos ligação. Oxigênio tá aqui. Bom, central não, desculpa, eu achei que era o CO2. É só CO, não tem central, né? Só tem 2 aqui, não tem centro de 2 aqui. Então não tem central porque não tem o que colocar ao redor dele. São só 2 átomos. Carbono, 1, 2, 3, 4. Deixa eu apagar esse elétron e colocar do outro lado. Agora eu comprei esses corretivos modernos. Justo agora que acabou a aula. Vamos lá. Apagar mais um, né? Pronto. Então, 4. O oxigênio, por sua vez, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Carbono tem 4. Para 8 falta 4 compartilhamentos. O oxigênio tem 6. Para 8 faltam 2 compartilhamentos. Então tá aqui, ó. O oxigênio não queria compartilhar 2 vezes? Está compartilhado. Tá bom? Ah, mas o carbono ainda quer 2, não quer? Porque o carbono tinha 4, ele precisava fazer 4 compartilhamentos. Então eu pego e faço uma dativa. Eu pego esses 2 elétrons, que é o que está faltando para o carbono, não falta 2, e faz uma dativa para ele. Fica C dupla O dativa. Tá bom? Observação. Vocês perceberam aqui? A dativa puxou quantos elétrons? Ela envolveu quantos elétrons? 2. E aqui também. Dativa é sempre de 2 em 2. Tá? Você não pode fazer dativa com 4 de uma vez. Você não pode fazer dativa com 5 de uma vez, com 7, com 1, com 3. A dativa sempre sai de 2 em 2, tá bom? Vou desenhar. Vou deixar no roteiro para vocês, para o segundo colegial, na verdade, uma série de moléculas para desenhar. Para o terceiro eu não vou deixar não, porque eu já dei isso para vocês ano passado, já deixei molécula para desenhar ano passado, já desenharam geometria até cansar. Então o terceiro vai direto para o TC para ganhar tempo. O segundo vai desenhar molécula, senão o negócio vai ficar feio. Tá bom? Vamos lá. E como que são agora os compostos moleculares? Vamos lá. A gente conversou na última aula sobre ligação iônica e depois eu falei sobre os compostos iônicos. Mesma coisa. Vimos a ligação covalente? Agora nós vamos comentar sobre os compostos covalentes. Bom, existe o que nós chamamos de sólidos moleculares e sólidos covalentes. Na verdade, vou até fazer uma correção. A gente pode ouvir o nome sólidos moleculares ou sólidos covalentes, mas o mais comum é compostos, tá? Vamos corrigir aí comigo, por favor. Pode aparecer sólido sim, tá bom? Mas no ensino médio a gente ouve mais compostos. Então, compostos moleculares, compostos covalentes. Vamos ver aí a diferença, tá bom? No que não invalida, pode aparecer sólido ainda, tá bom? Mas eu quero deixar o termo mais usual. Vamos lá. O que é um sólido molecular e um sólido covalente? Ah, e não é a mesma coisa? Você falou que ligação covalente é a mesma coisa que ligação molecular? Tá, mas não é a mesma coisa. Tá bom? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho 2 átomos. Beleza? Tenho 2 átomos. Entre esses átomos existe uma ligação covalente. Aqui eu tenho 2 átomos. Entre esses átomos existe uma ligação covalente. Tá bom?
Agora, quem que une essa moleculinha com essa molécula? Quem vai unir uma molécula a outra é uma interação fraca. É uma interação eletrostática. Para os... Aqui é um L, gente, pelo amor de Deus. Eletrostática. Depois vocês corrigem aí. O que é uma interação eletrostática? Uma interação entre partes positivas e negativas. Lembra lá na física, no 9º ano? Positivo com negativo se atrai. Interação eletrostática. É uma interação eletrostática. Essa interação ela é fraca. Isso para o segundo colegial poder entender. É uma interação tipo de positivo com negativo, lá da física. O terceiro já consegue entender muito bem o que é isso. Isso aqui, na verdade, pessoal, o que é isso? Isso daqui pode ser uma ligação de hidrogênio, pode ser um dipolo-dipolo, pode ser um dipolo induzido. Tá? Agora o terceiro consegue aprofundar. Então, quando que um composto ele é molecular? Quando entre os átomos tiver uma ligação covalente. Só que quem vai unir as moléculas é um dipolo-dipolo, um dipolo induzido, uma ligação de hidrogênio, enfim, qualquer tipo de interação eletrostática. Tá bom? Agora, vamos comparar com os compostos covalentes. Vamos lá? Num composto covalente, quem vai unir os átomos? A ligação covalente. E quem une essa molécula a essa? Uma outra ligação covalente. Tá bom? Então olha a diferença. A ligação covalente, ela sempre existe entre os átomos, tá? Entre esse átomo e esse é uma covalente, entre esse átomo e esse é uma covalente. Afinal de contas, a aula é de covalente. Só que, se o composto for molecular, quem vai unir as duas moléculas são as interações eletrostáticas fracas, como essas que eu mencionei. Se o composto for covalente, quem vai unir as duas moléculas é uma outra ligação covalente. Pra vocês terem uma noção. Essa interação aqui, como eu falei, ela é muito fraca. Exemplo de quem faz isso. O argônio, não é o ar, é o argônio, as moléculas de água, o gás carbônico, eles têm todos baixos pontos de fusão e baixo ponto de ebulição. São todos líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. Agora, nesse tipo de composto, essa ligação covalente é tão forte que ela consegue manter no estado sólido. É o caso do grafite e do diamante, que são sólidos à temperatura ambiente. Eles têm um alto ponto de fusão e ebulição. Tá? Então, compostos... é isso aí que eu falei para vocês, o composto molecular e covalente. Quem une duas moléculas... Ou melhor, né? Se quem unir duas moléculas for uma interação eletrostática fraca, então, portanto, é um composto molecular, ele vai ser líquido ou gás. Né? O ponto de fusão e ebulição vai ser baixo. Agora, se quem unir as duas moléculas for uma outra ligação covalente, aí o composto ele é covalente, essa ligação é muito forte, ela aumenta os pontos de fusão e ebulição, o grafite e o diamante vão ser bem sólidos, na verdade a dureza do diamante é muito alta, né? Um dos materiais com maior dureza que a gente tem. Tá bom? Então não confundam esses dois compostos. Qualquer dúvida, voltem à videoaula ou me procurem, tá bom? Beijo, abraço, estamos com saudades, tá bom? E nos vemos em breve. Fiquem em casa, pelo amor de Deus.